Bem-vindo, Boa Bruno. noite. Boa noite. Somos professores da universidade, pessoal. Nós trabalhamos no Centro de Biociências e damos aula tanto para graduação quanto para pós-graduação. Só que trabalhamos em departamentos distintos. Eu trabalho no Departamento de Histologia e Embriologia, na qual a pós-graduação de Morfotecnologia está alocada. E Bruno trabalha na micologia. O mestrado e o doutorado dele é em micologia e o pós-doutorado dele é em medicina tropical. Começaria perguntando o que é saúde para você. Diz para gente. Queria agradecer o convite pela sensibilidade, né, da pós-graduação em ter esse cuidado com o corpo docente, com os estudantes e também promover esse momento de debate para todo mundo, né? Então, já é um motivo de saúde, né? Já promoção da saúde aí. Ó, saúde, a gente tem aquela velha e clássica definição, né? É completo, bem-estar físico, social e mental. Quando a gente fala da OMS, quando a gente fala de saúde integral, a gente já coloca realmente o que você falou, essa unidade, né, que a gente não consegue separar de corpo e mente. Porque muitas vezes a gente trabalha assim, a saúde em uma vertente só. A saúde física, aí só saúde física, né? O que eu como, o que eu faço de atividade física, então a gente trabalha só, mas a gente esquece que a atividade física, a alimentação saudável, ou, né, o que a gente come ou deixa de comer, como a forma que a gente come, algumas coisas relacionadas à saúde física vão também ter relação com a saúde mental. Então, eu costumo dizer que a saúde ela é interligada. A saúde integral ela compõe a saúde física, a saúde social, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde profissional e a saúde espiritual. Então, a gente tem toda essa gama de saúde, vamos dizer assim, que fazem parte dessa saúde integral. E quando é que a gente adoece? Como é o processo de adoecimento? Quando é que a gente precisa também pedir ajuda? Pedir ajuda. Vê, nesse momento que a gente está vivendo, que é bem particular, né, da pandemia, eu costumo dizer que muitas coisas que nós estamos vivendo agora, a gente já fazia, já trouxe de antes da pandemia. Então, principalmente assim, a questão da saúde emocional. Muita coisa que a gente está vivendo hoje são coisas que a gente não estava trabalhando, né, ou estava trabalhando de forma errada antes da pandemia. Então, a gente tem um processo de adoecimento. Eu posso não estar com nenhum sintoma de nenhuma doença, visivelmente, mas eu posso não estar, por exemplo, dormindo bem, eu posso não estar nesse momento agora, tem muitas pessoas que estão em casa saudáveis, mas, por exemplo, muito aluno de pós-graduação me procura. Aí diz, professor, eu não estou conseguindo produzir. Quem vai, né, produzir como produzia anteriormente essa pandemia, nesse momento que a gente está vivendo eu costumo dizer que a gente dormiu em um mundo e acordou em outro. A questão social, né, que está muito voltada assim, para a pandemia. Existe saúde social. O ser humano, por si só, é um ser afetivo, né? Já dizia Freud já dizia isso. O ser humano é um ser afetivo. A gente sente a necessidade desse contato. Pois é, a afetividade da gente é sempre envolvida com a questão até de sobrevivência mesmo, não é? E nesse momento a gente está sempre com medo, né? A gente está sempre assustado. É a zona do medo que a gente passa. Depois dessa zona do medo vem o quê? A de aprendizagem. A gente começa a aprender a viver esse momento. Eu não uso mais agenda, Luciana, eu não uso mais agenda, porque está tudo desmarcado, então eu estou vivendo um dia de cada vez. É nessa zona de aprendizagem que a gente começa a perceber isso. Como é que eu vou me adaptar a essa nova realidade? Essa zona de aprendizagem vem a de crescimento. Que eu sempre costumo dizer que nós não vamos sair desse momento da mesma forma que a gente entrou. Então, a gente começa aí a viver um dia de cada vez, a gente começa a organizar as atividades diárias, a gente começa a ser grato, agradecer as pequenas coisas. Aí, desde muito tempo atrás, né? Acho que 1960, os hippies começaram a falar da cultura maker, não é? Faça você mesmo. Você mesmo. E aí, agora, isso tomou uma dimensão fantástica. Todo mundo está entrando nesse clima de fazer você mesmo, fazer você mesmo.
E aí, algumas gerações assim estão realmente bastante sensibilizadas com isso, né? E no setor de aprendizagem, isso tem sido cobrado demais. Diante disso, vamos fazendo assim a questão da interação professor-aluno, sob sua ótica, essa cultura vai ajudar, vai beneficiar o processo de ensino-aprendizagem, né? Ou não, no que diz respeito à relação professor-aluno. O que você imagina? Eu lembro uma frase de Piaget, né? Jean Piaget dizia que inventar é aprender, né? Então, a gente inventar. Agora, ele dá uma liberdade, né? Quando a gente tem uma ferramenta, um instrumento que a gente fica preso a isso aí, né? A novidade, ela causa estranhamento, com certeza, ela causa. Mas dentro dessa cultura do faça você mesmo, a mão na massa, eu tive contato com a cultura maker na educação. Eu conheci uma educadora francesa que ela veio aqui para o Brasil e ela começou a dar um curso sobre o mão na massa. E era para educação infantil. Quando eu vi, eu pensei que era uma coisa assim da universidade. Não, era para os pequenininhos. Eu digo, minha gente, ó, e a mão na massa. Então, eles começam a trabalhar colocando a mão na massa. Essa cultura maker, ela é legal do ponto de vista de quê? De que você não vai ser o único protagonista da ação. Então, você começa também a distribuir ações. Olha, você pode fazer, eu posso fazer. Qualquer uma pessoa, qualquer ser humano pode fazer. Ela vai além, né, daquela ação que a gente faz de ensino-aprendizagem, porque ela trabalha muito as metodologias ativas. Então, você vai ter uma prática muito mais presente e, ao mesmo tempo, você vai ter um significado e uma significância depois de tudo isso. O que é que a gente pode trazer para esse momento de pandemia? Os professores agora utilizando as tecnologias para conseguir dar as aulas remotas. A gente está fazer reuniões com orientandos, né? Vamos lá, junta todo mundo na frente do celular. Né? Mas nada disso, porque tem muita gente que tem o receio porque acha que isso vai substituir a figura do professor. Gente, nada vai substituir a figura do professor. Nós, da universidade, nós vamos receber estudantes que já vêm com essa cultura e que muitas vezes a gente pode não trabalhar na universidade. Então, várias escolas que eu visitei, em muita escola eu vou dar palestra, eu vou conhecer, já tem vários laboratórios, né, que tem essa filosofia, toda essa parte de aprendizagem. Eles lá têm um contato com essa aprendizagem, a cultura maker, quando chegam na universidade, eles podem não ter. Então, a gente precisa também. É mais uma ferramenta. Né? Então, tem os limites, tem. Né? Até onde vai. Né? Porque a gente também não pode forçar. Vá, produza. Vá, crie. E a gente também tem aquele momento que não está muito bem para criar, né? Como é que a gente pode adaptar o nosso dia a dia para que a gente possa viver melhor nessa situação de Covid-19? Primeira coisa, a gente tem que trabalhar muito, né, nos primeiros pontos, a inteligência emocional, né, a gestão das nossas emoções. Primeiramente, é criar uma rotina. A gente precisa criar uma rotina. Quer dizer, não se isolar. Né? Né? Sabe aquela coisa que a gente não sabe, não tem aquela ansiedade do que a gente vai viver, mas, ao mesmo tempo, a gente tem ansiedade por conta de tudo que está acontecendo. Né? Muitas pessoas já tiveram crise de ansiedade. Então, o que a gente pode fazer para administrar isso? Tanto a parte da saúde integral dentro dessa pandemia, a parte também da socialização dentro de casa, né? Nosso primeiro ambiente social é a nossa família, é não se isolar. Não só com quem está dentro da sua casa, né? Mas também com quem não está na sua casa. O ato de ficar em casa, eu sempre falo isso, é um gesto de solidariedade. Você está sendo solidário com quem não pode ficar em casa. Agora mesmo teve uma pessoa que estava falando do medo da morte. E aí eu acho que esse viés que você está falando se encaixa na resposta dessa pessoa. E a morte, a gente vai passar por um sentimento de perda, de luto, né, de separação. E nesse momento que a gente deve ter com o outro, principalmente a empatia e compaixão. Né? Eu não consigo ficar achando tudo muito normal, que mais de 500 mil pessoas, que é uma população de muitas cidades do interior, né, que a gente tem do Brasil, que essas pessoas morreram, né? Então, a gente precisa... A empatia, a compaixão também faz parte, faz a gente ficar feliz. Né? A compaixão vai além da empatia. Né? A empatia, eu solidarizo com a dor do outro, mas a compaixão faz eu querer mudar essa realidade. As pessoas que estão precisando. Então, muitas pessoas que... Nossa ajuda faz com que elas fiquem em casa. Então, ajude.
faça o que eu digo, o retiro, que você entra no seu quarto, abre o seu guarda-roupa e tira tudo aquilo que você não usa nos últimos 6 meses. Quando a gente tira do nosso ambiente algo, abre espaço, né, para coisa nova. A psicologia positiva mostra isso. Quando a gente tira coisa do nosso guarda-roupa, do nosso armário e doa para outra pessoa, eu não estou só fazendo bem para outra pessoa, eu estou promovendo felicidade em mim mesmo. Fazer atos de caridade também. Solidariedade e pedir ajuda, Luciana. A gente precisa pedir ajuda quando está percebendo que não está bem. Tem muita gente com ansiedade, tem muita gente com depressão, tem muita gente com estresse e tem muita gente com pensamento suicida também. Então a gente precisa, nesse momento, não se sinta só. Tem vários grupos, né, de várias faculdades que estão fazendo atendimento online, né? A própria Universidade Federal. Dizer, Bruno. A gente deixou já no próprio Instagram da pós-graduação, a gente deixou o endereço lá do serviço de lá da UFPE de psicologia. Quem precisar é só acessar lá e está disponível, tanto de psicologia quanto de psiquiatria. Depressão não é frescura, depressão não é mimimi, depressão é doença, precisa de acolhimento, não de julgamento. Então a gente precisa, né, muito hoje de acolhedores do que julgadores. O riso, ele combate até a dor. Quando a gente ri, nós estamos liberando também endorfina. Então a gente precisa. O riso está comprovado também, ele modifica aí o fluxo cardíaco, fortalece o sistema imunológico, diminui também a tensão física, a tensão mental. Então, ri. Diminui o cortisol, né? Quando a gente ri, já muitas vezes ativa até a diminuição aí da parte do estresse. E se a gente fizer uma comparação de rir e meditar, quando a gente medita, já tem vários artigos que mostram isso, o nosso sistema parasimpático, ele é acionado. Não é pensar que a vida está uma maravilha, não. Mas é potencializar o que você faz bem e o que você gosta de fazer. Nós não vamos passar por esse momento aí, né? Não é eterno, não. Ele vai passar. E eu tenho certeza, Luciana, que nós vamos sair desse momento pessoas mais gratas, pessoas mais solidárias e pessoas mais humanas.